E hoje nós vamos falar sobre como aumentar os seus lucros com estratégias de precificação, tá? E eu já vou, então, começar em respeito a quem já está aqui dentro do horário, tá bom, gente? Bom, é o seguinte, como eu fico olhando duas telas aqui, não liga não, tá? Uma do YouTube e uma do Instagram, mas tudo bem. Bom, vamos lá. Como eu já comentei com vocês em algumas outras oportunidades, né? Todo negócio, ele tem 3 pilares, que são os 3 principais pilares de cada negócio. E que sem um desses pilares, o seu negócio ele não se sustenta, né? É como se fosse um edifício. Você tem lá as paredes, algumas paredes você pode até quebrar, mas tem aqueles pilares que se você quebrar, o prédio desmorona, né? Quando a gente fala de negócios, quais são esses pilares que todo negócio precisa ter e que ele não pode ficar sem? A gente está falando, então, do pilar técnico, que é o que é o pilar técnico no caso, né? É o seu produto, é o seu serviço, é o que você precisa oferecer, até porque um negócio sem produto, sem serviço, né, não é um negócio. Depois, é o pilar de vendas, porque é pelas vendas que o dinheiro entra na sua empresa, é através das vendas que você vai ter dinheiro no seu caixa. E o terceiro pilar, que é o pilar de gestão financeira, e que se você tiver muito dinheiro no caixa, mas você não souber gerenciar esse dinheiro, então esse muito dinheiro pode ser pouco, tá? E aí, quando a gente fala de estratégia de precificação, a gente está olhando para esses 2 pilares, o pilar de vendas e o pilar de gestão financeira. Bom, então, quando a gente fala de estratégias de precificação para poder aumentar os seus lucros, a gente está olhando para esses 2 últimos pilares. A gente está olhando para o pilar de vendas e a gente está olhando para o pilar de gestão financeira. Por quê? Porque quando a gente fala de vender, você tem que concordar comigo que quanto mais dinheiro, melhor, né? Desde que você esteja levando em consideração tudo aquilo que a gente já vem falando aqui sobre você saber gerenciar esse dinheiro que vai entrando no seu caixa. Então, existem algumas técnicas de precificação que vão contribuir para que você alavanque as suas vendas, para que você aumente as suas vendas. E aí, consequentemente, você fazendo da maneira correta, você vai aumentar o lucro do seu negócio, tá? E essas estratégias de precificação, elas vão mexer no preço do seu produto, tá? E o preço é sempre um dos itens que são avaliados e que são considerados na decisão de todo consumidor na hora que ele vai comprar, tá? Então, considerando isso, quando você utiliza essas técnicas que a gente vai mostrar aqui, você consegue aumentar o valor do seu produto ou do seu serviço para o seu cliente. E aí você faz com que essa decisão de finalizar a compra seja tomada mais rápida ou então de maneira antecipada, ou seja, uma compra que seria realizada lá na frente, você antecipa para que ela seja realizada agora, tá? E aí, consequentemente, você aumenta suas vendas e aí você também aumenta o seu lucro, fazendo tudo bonitinho, tá? E sobre qual estratégia de precificação que nós vamos falar aqui, tá? Nós vamos falar sobre ancoragem de preços. Eu não sei se você já ouviu falar sobre ancoragem de preços, se você sabe o que é ancoragem de preços, tá? Conforme a gente for passando pela técnica, você vai ver que pode até ser que alguma delas você já conheça, só não sabia que chamava ancoragem, ou não sabia como aplicar essa ancoragem, né? Mas nós vamos falar sobre ancoragem de precificação, tá? Para poder alavancar as vendas aí do seu negócio, tá? Se você acompanha aqui a página, se você já vem acompanhando, tem uma publicação no feed que eu fiz do Instagram e do Facebook, onde eu mostrei um cardápio, né? E aí, nesse cardápio, eu comentei sobre como utilizar a técnica de ancoragem nesse cardápio. Então, o que a gente vai fazer aqui nessa live agora, a ideia dessa live aqui, é que a gente explore um pouco mais esse tema da ancoragem, que a gente falou que poderia ser utilizada nesse cardápio também, tá? E ver outras utilizações de outras formas, para que você também possa utilizar isso aí no seu negócio, tá? Bom, mas o que é a ancoragem? Tá? A ancoragem é uma técnica, nada mais é, né, do que uma técnica onde você oferece para o seu cliente um preço de referência, tá? E aí, com base nesse preço de referência, ele vai julgar se o que você está querendo comprar dele, se você está querendo cobrar dele, é justo ou não,
tá? É muito mais fácil influenciar o seu consumidor a comprar o seu produto, comprar o seu serviço, a julgar o seu produto, se ele o seu preço, se ele é justo ou se ele não é justo, ou se ele não é justo, quando ele tem esse preço de referência. Esse comportamento de definir essas referências é que a gente chama de ancoragem de preços, tá? Então, como eu disse, talvez você já tenha visto alguma dessas técnicas, só não sabia que era ancoragem, e agora, depois dessa live, pode ser que você fale assim, ah, essa técnica eu já sabia. Ou então pode ser que você ande por aí, olhe os preços nos lugares, você fala, olha, tá falando aquela técnica lá que a Tássia falou na live, tá? E aí você vai até pensar, mas agora eu não caio mais nessa técnica, né? Mas você cai, tá, gente? Porque a verdade é que quando a gente fala de estratégias de precificação, a gente não trabalha com a parte racional. Eu não falo com você quando eu falo de estratégia de precificação. Eu estou falando com o seu subconsciente. Então, mesmo que você conheça essas técnicas, o dia que uma delas for colocada na sua frente, você vai cair numa dessas técnicas. Não cair, né? Você vai ser atiçado por uma dessas técnicas, tá? Então, a ideia da gente usar essa ancoragem nesses preços dos seus produtos ou dos seus serviços é que quando o seu cliente olhe, ele fale assim, nossa, que pichincha, né? Nossa, que achado. Nossa, só isso? É para isso que serve a ancoragem, para ele olhar e ter essa impressão de que ele está fazendo uma ótima negociação, de que ele está fazendo um ótimo negócio, tá? Mas antes da gente explorar mais o que é a ancoragem, eu preciso deixar muito claro aqui também o que não é a ancoragem de preços, tá? A ancoragem, ela não é uma técnica milagrosa que vai fazer milagres aí no seu negócio para você vender os seus produtos e os seus serviços, tá? Você precisa saber qual é o verdadeiro valor dos seus serviços, tá? Quando eu falo de valor, eu falo de custo-benefício, tá? Não é de preço. Preço é um dos itens que define o valor de um produto e de um serviço. Então, não adianta você não saber isso, você não fazer com que o seu cliente saiba isso, e aí você querer que a alavancagem de preços, a ancoragem de preços, faça milagres para você e aumente as suas vendas, tá? Não adianta. Gente, se eu só ligar essa outra luz aqui, porque tá meio escuro. Uh, agora ficou bom, hein? Agora ficou bom. Tava meio escuro aqui. Bom, então, como eu disse, não dá para esperar por milagres, tá, gente? Então, a gente tem que fazer o nosso dever de casa também, tá? Então, conheça qual é o valor do seu produto. E aí, quando você conhecer o valor do seu produto e você aplicar a técnica de ancoragem, aí sim você vai colher os frutos que essa técnica tem. Tássia, mas será que funciona? Funciona, gente. Ancoragem de preço é um negócio que é amplamente aplicável, amplamente utilizado. Ele é utilizado no mundo inteiro. Então, se dá certo no mundo inteiro, vai dar certo para você também, tá? Algumas dessas técnicas, inclusive já foram feitas pesquisas sobre isso, tá? Já foram feitos estudos sobre isso, que comprovam que essas técnicas realmente funcionam, tá? Uma outra coisa que você precisa fazer antes de sair aplicando ancoragem, como isso vai aumentar o seu volume de vendas, a consequência que isso aumente o seu volume de vendas, você tem que ficar muito atento para ter a certeza de que você está cobrando o valor correto do seu produto, tá? E que você não está perdendo em margem de contribuição. Por que eu falo isso? Porque não sei se você assistiu a live de ontem, onde a gente comentou, onde eu trouxe alguns exemplos sobre margem de contribuição negativa. E aí, quando você tem uma margem de contribuição negativa e você aumenta o seu volume de vendas, você tem a impressão de que você está crescendo, mas na verdade você está caindo. Na verdade, você está indo para o buraco cada vez mais, né? É o exemplo que eu trouxe ontem. Quanto que é menos R$ 2 vezes 10? Menos R$ 20. Então, se é menos R$ 20, quer dizer que quanto mais você vender desse produto que não está te dando lucro, mais você vai perder dinheiro, tá? Então, a gente precisa, antes de começar a utilizar o coragem, fazer esse dever de casa, tá bom? Bom, mas vamos lá, na prática, então, como é que funciona? Como é que você vai colocar isso em prática no seu cliente, tá? Então, por exemplo,
Eu vou começar a falar alguns números aqui para vocês, tá? E eu quero que vocês prestem atenção nesses números que eu vou começar a falar agora. R$ 1.000, R$ 1.200, R$ 900, R$ 950, R$ 1.500, R$ 1.000, R$ 1.100, R$ 1.200, R$ 1.900, R$ 1.800, R$ 990. Agora eu te pergunto o seguinte: quanto custa ir de São Paulo para Bahia de avião? E aí você pode não saber exatamente o que foi que eu fiz, mas na verdade isso é a técnica de ancoragem de uma maneira bem simplificada. Eu setei para você vários preços altos, e aí quando eu vou lá e jogo a pergunta, o seu cérebro, tá? Como eu disse, não é exatamente uma coisa racional, mas o seu cérebro ele está navegando nesses valores altos. Então, mesmo que você já tenha procurado no passado, pesquisado no passado, quanto que custa uma passagem de avião de São Paulo para Bahia, e você pensou assim, mas eu pesquisei esse preço, era mais ou menos uns R$ 500, né? Mas você cria uma dúvida se realmente é aquilo, porque eu agora setei na sua cabeça, eu ancorei na sua cabeça preços maiores. Então, como eu ancorei na sua cabeça preços maiores, ainda que você já tenha pesquisado e tenha visto que custa R$ 500, você fica na dúvida. E você começa a tentar achar justificativas para o preço estar maior. Você fala, será que... Ah, é porque faz tempo que eu olhei. Deve estar mais alto mesmo. Entendeu? Então, você usa, é assim que você faz essa ancoragem. Você seta na cabeça do seu cliente os preços maiores, para que quando você chegar e falar o preço que realmente é, ele enxergue isso como uma boa notícia, tá? Isso é a ancoragem de preço. Bom, mas o que normalmente a gente faz? O que com frequência a gente faz? A gente usa exatamente o processo contrário, tá? Então, eu falo para você o seguinte, ó. Eu falo assim para você, ó. Eu estou vendendo essa caneta. Essa é a minha maior dificuldade. Qual que é a maior dificuldade, Cirineu? De fazer essa ancoragem? De falar esse preço para o seu cliente? Porque se for essa, a gente vai explorar aqui como que você faz aqui durante a live, tá? Eu vou trazer exemplos práticos mesmo, tá? E aí depois você me fala um pouco de como que é no seu negócio também, a gente tenta dar uma discutida, tá bom? Mas, ó, como é que normalmente a gente faz? A gente usa essa ancoragem da maneira errada. Como é que é a maneira errada de usar essa ancoragem? Eu falo para você assim, olha, eu vou lá e falo para você, eu queria uma caneta para escrever na lousa. Aí eu te apresento essa daqui. Eu falo, ó, essa caneta aqui custa R$ 10. Aí, beleza. Eu te falei R$ 10, certo? O que eu fiz? Ancorei um preço. R$ 10. Você já setou aqui na sua cabeça, R$ 10. Aí, eu chego e falo assim, e tem essa outra aqui, ela é diferente, tá vendo? Mas também serve para a mesma coisa. Essa aqui custa 20. Como eu ancorei primeiro o preço mais baixo, na hora que eu vou falar o preço mais alto, qual que é a tendência? Eu achar isso aqui muito caro. Eu acho esse preço maior caro. Mas por que eu vou achar ele caro? Porque primeiro eu ancorei o mais baixo. Se essa aqui é R$ 10 e essa aqui é 20 e os benefícios nem são tão diferentes assim, para que eu vou levar uma de R$ 20? Eu vou levar a de 10. Então é normalmente assim que a gente vem ancorando os nossos preços. E essa é a maneira errada de ancorar os seus preços. É igual quando você olha naquele cardápio que eu coloquei lá no feed. Você começa a olhar lá. Olha lá os pratos. Você entra lá no restaurante, começa a olhar os pratos. Começa lá, R$ 15, R$ 17, R$ 18, R$ 19. E aí, o que você faz? Você está ancorando o preço para o seu cliente pelos preços menores, começando pelos preços menores. Então, você já está setando a cabeça dele de que os valores padrões são os valores mais baixos. Quando ele chega no metade do cardápio, que o preço começa a aumentar, ele nem olha mais. Ele vai ficar ali, ó, no franguinho grelhado, entendeu? Na saladinha. Por quê? Porque você setou nele primeiro, você ancorou com ele os preços mais baixos.
Então, não é assim que você tem que fazer a ancoragem. Então, a partir de hoje, a partir do que a gente vai comentar aqui agora, se até hoje você fazia a ancoragem desse jeito, falando para o seu cliente primeiro o preço menor, para depois falar para ele qual era o preço maior, então você está fazendo de maneira correta. Então, agora você vai mudar, tá? Então, agora você vai começar a fazer da maneira correta, tá bom? Bom, então eu vou falar aqui com vocês sobre 3 técnicas de ancoragem que você consegue utilizar aí no seu negócio e vamos falar aqui sobre alguns exemplos práticos de como você colocar isso em prática também aí no seu negócio a partir de amanhã, se você quiser, tá bom? A primeira maneira de você fazer isso é através de uma técnica chamada de comparação. Não é esse exatamente o nome, tá? Mas vamos falar assim, é a técnica de ancoragem por comparação, tá? Então, por exemplo, vamos supor que você seja uma costureira, tá bom? E aí, como que você usaria essa técnica de comparação aí no seu negócio de costura? Você vira lá para o seu cliente e fala assim, olha, tá vendo esse vestido aqui? Tá vendo esse vestido aqui? Lá na loja, o igualzinho a esse custa R$ 500. Mas eu faço um do seu tamanho, exatamente igual da loja lá, que custa R$ 500 por R$ 200. Pronto, você ancorou o preço. Porque você acabou de setar na cabeça do seu cliente um preço maior. Qual que é o preço maior? 500. Mas qual que é o preço da costureira? 200. Se a costureira tivesse apenas dito assim, olha, eu faço esse vestido aqui por R$ 200, talvez você achasse caro. Mas como ela ancorou primeiro o preço, e além disso, além dela ter ancorado o preço primeiro, ela deu valor para o produto dela. Ela comparou o produto dela com o de uma loja de R$ 500 e disse que te faria por 200. E aí, o que o seu cliente já pensa? Nossa, eu vou andar com um vestido que custa R$ 500 numa loja, vai todo mundo achar que eu paguei R$ 500, mas na verdade eu só paguei 200 por ele. Então você ancora esse preço, demonstra o valor que o seu produto tem e faz com que e antecipa essa venda junto com o seu cliente. Você confirma, você facilita com que essa venda seja concluída. Então, muitas vezes, quando a gente fala assim, mas é que o meu concorrente faz o mesmo vestido por 150. Se o seu concorrente não está ancorando o preço dele, se ele só chega e fala assim, olha, eu faço por 150, aí o outro chega e fala assim, eu faço por 200. É claro que talvez ela vai querer o outro. Então, mas se você ancora o seu produto e aí você demonstra o valor que ele possui, utilizando essa técnica de comparativo, as chances são de que eu não quero nem saber do meu concorrente. Tanto é que nesse caso, por exemplo, eu não me comparei com o meu concorrente. Eu não falei assim, embora ele faça 150, eu vou fazer 200. Não. Eu mostrei o valor do meu produto, eu ancorei o meu preço e depois eu disse o meu preço. Na hora que eu disse para ela que um vestido igual a esse custava 500, mas eu ia fazer por 200, o 200 soou como uma boa notícia. Porque eu ancorei 500 e ela ficou pensando, nossa, R$ 500? Aí depois eu dei a boa notícia. E falei que, na verdade, eu faria por 200. Tá? Então, essa é uma das maneiras de você usar o comparativo a hora que você for fazer o seu preço por ancoragem, tá? A outra maneira de você utilizar também esse comparativo é, por exemplo, vamos supor que você tem uma consultoria, tá? Aí você fala assim, olha, uma consultoria de mercado, ela te cobraria mais ou menos R$ 10.000 para poder fazer esse serviço aqui, tá? Para te prestar esse serviço. Mas como os nossos custos são menores, ou então como nós temos ferramentas que nos permitem fazer mais rápido, com a mesma quantidade, né, em menos horas, e etc, entregar o mesmo resultado, eu consigo fazer para você por R$ 5.000. De novo, você ancorou R$ 10.000 na cabeça do seu cliente, que é o preço maior, e depois você veio com a boa notícia dizendo para ele que era R$ 2.000, tá? Só que aqui tem um detalhe, porque nesse caso,
você não usou só o comparativo. Aqui, ali, e também não mostrou só o valor que você tem, porque você falou das ferramentas aqui. Você utilizou aqui um gatilho mental, que é o gatilho mental da razão. Porque, veja, se você simplesmente tivesse falado assim, olha, uma consultoria especializada vai te cobrar 10 mil reais, mas eu te cobro 5, peraí, a consultoria especializada está cobrando 10, você está me cobrando 5? Será que esse cara vai me entregar na mesma qualidade? Será que ele vai me entregar no mesmo prazo? Será que ele vai me entregar tudo que ele está me dizendo que ele vai entregar realmente? Começa a girar a engrenagem aqui do seu cliente, se perguntando se realmente o barato não vai sair caro lá na frente. Como que você faz para mudar esse mindset do seu cliente? Para ele não achar que você, porque você é mais barato, o seu serviço é menor, o seu serviço é de menor qualidade, por exemplo, ou que você não vai entregar tudo. Então, como que você faz para mudar esse mindset do seu cliente? Você utiliza o gatilho mental da razão, que é o que? Dar para ele a plausibilidade do porquê aquilo está acontecendo. Então, você dá para ele o motivo pelo qual você cobra menos do que o outro, que é a consultoria especializada, que cobra mais. Nesse caso, por exemplo, eu disse que é porque eu tenho as ferramentas, porque isso acelera o trabalho, é uma ferramenta exclusiva que a gente ensinou com não sei quem, é porque nossos custos são menores, né? São menores por quê? Porque meu pessoal é menos preparado, eu pago menos? Não, porque, né, a minha consultoria é online, alguma coisa nesse sentido. Quando eu dou a plausibilidade, passa a fazer mais sentido para o meu cliente, e aquilo que antes ele pensava que, poxa, se é mais barato, pode ser que não seja tão bom quanto o mais caro, começa já a mudar. Porque daí ele não começa mais a fazer esse comparativo. Ele entende que existe um motivo para que você seja mais barato. Então, é importante você usar o gatilho mental da razão nesse caso, tá? Um outro exemplo, por exemplo, falando ainda de serviço, né? Vamos supor que você seja um mecânico. E aí eu levo lá o meu carro na sua mecânica para você poder arrumar, tá? Como é que você usa essa técnica de comparação para poder ofertar o seu serviço? Você fala, olha, isso aqui, né? Olhando aqui, como é que tá o seu carro, como é que tá essas peças, como é que você cuidou, não botou água, não trocou óleo, né? Isso daqui vai ficar mais ou menos uns 2 mil reais esse serviço todo aqui, hein? Beleza. Primeira coisa, ancorou o preço. Botou lá no anual, 2 mil reais, tá? Aí, você usa o gatilho mental da razão para poder justificar o seu preço que você vai fazer menor. E aí, o que você fala? Olha, mas considerando que essa peça aqui, ela é um pouco cara, ela é uma das peças mais caras aqui desse conceito, mas eu tenho uma peça sobressalente que o fornecedor acabou enviando a mais e não sei o quê. Então, porque eu tenho essa única peça, eu consigo te fazer por R$ 1.500 ao invés de R$ 2.000. Ou seja, ancorei R$ 2.000 lá no meu cliente e depois eu dei a boa notícia para ele dizendo que eu ia cobrar R$ 1.500, tá? De novo, tem que ter uma razão para você estar cobrando R$ 1.500. Porque se você simplesmente chegar para ele e falar assim, olha, custa R$ 2.000, mas eu te faço por 1.500, ela vai pensar, mas espera aí, custa R$ 2.000, você está fazendo por 1.500 por quê? Né? Tem alguma coisa aí que talvez eu não estou vendo, não estou sabendo, que você está me cobrando menos. Se o seu preço é 2.000, por que você está me cobrando 1.500? Né? Ou então, a próxima vez que ela chegar para você, que ela chegar lá no seu negócio, ela vai querer 1.500. Só que 1.500 foi um preço que você fez lá no passado e você não deu uma razão para isso, você não deu uma plausibilidade para isso. Como você não deu plausibilidade para isso, para ela não nada justifica o fato de você querer cobrar 2.000 agora. E aí pode ser que você mele essa venda, não agora, mas depois, por exemplo, na sequência. Então, sempre dê uma razão, sempre dê plausibilidade do que você está oferecendo para o seu cliente, porque você está propondo para ele, o preço que você está propondo para ele, tá? É porque eu vou te pagar, eu vou te cobrar 1.500 porque eu quero te dar um desconto. Não, eu vou cobrar 1.500 porque é o que eu consigo fazer para você. Isso não são justificativas, tá? Isso não é razão.
e não possui, isso não dá plausibilidade para o que você está querendo fazer, tá bom? Plausibilidade é você realmente explicar, não é você dizer quero fazer porque quero, tá? Então, justifique. Tassi, o que eu vou usar para fazer isso? Usa o que você tem no seu negócio, porque a razão também precisa ser íntegra, tá bom? Agora, falamos de serviços. Dei um exemplo aqui de uma costureira, dei um exemplo de um serviço de consultoria, dei um exemplo aqui de um serviço de mecânica. Então, em todos esses casos, se você presta serviço, você pode usar esses mesmos cenários aqui que eu comentei. E se você vende produto, como é que você usa essa técnica de ancoragem por comparação para poder vender mais? É muito simples. Você pega produtos similares, com preços distintos, e coloca um do lado do outro. Como assim? Por exemplo, tem lá um tênis que você vende que custa R$ 1.200. Aí você vai lá e bota esse tênis lá. Ao lado dele, você vai lá e coloca um outro tênis que custa R$ 600. Se você deixasse só o tênis de 600 ali na prateleira, pode ser que o seu cliente pense assim, nossa, R$ 600 um tênis, né, gente? Que negócio caro. A partir do momento que você ancora esse preço, colocando do lado dele um tênis que custa R$ 1.200, o de R$ 600 passa a ser uma boa notícia. E aí ele olha o de 1.200, fala, nossa, vou levar o de 600. Porque agora tá parecendo mais barato, agora parece uma boa oportunidade, tá? É lógico que não adianta você comparar aqui abacaxi com banana, tá? Tem que ser coisas que são similares para que exista ancoragem. A ancoragem vai acontecer só se forem coisas similares. Então, quando você colocar um tênis de 1.200 e outro de 600, de novo, esteja preparado para utilizar o gatilho mental da razão. Qual que é a plausibilidade para que isso exista? Se o seu cliente virar para você e falar assim, por que esse tênis custa 1.200 e por que esse tênis aqui custa 600? Você precisa estar preparado para justificar a diferença de valor. Se forem dois tênis iguais, não existe diferença. Você está roubando o seu cliente. Então, precisa ter uma diferença. O que você pode falar? Ah, porque acabou de ser lançado, acabou de sair, né? Esse daqui é da linha anterior. Na verdade, até o Maurício aqui comentando, né? Na verdade, às vezes, a gente vai na loja, a gente já passa por isso, né? A gente vai lá comprar um tênis, comprar qualquer coisa, a gente já vê isso, né? Essa técnica sendo usada, a gente só não sabe que é isso. E querendo ou não, a gente é levado por essa técnica. Só que agora, quando você sabe como utilizá-la, fica muito mais fácil você conseguir executá-la no seu dia a dia. E aí, quando você executa no seu dia a dia, você consegue replicar isso para mais produtos, consegue replicar isso para mais serviços, consegue fazer isso de uma maneira consciente, e aí você consegue atingir o seu propósito, que é de aumentar as suas vendas e aumentar os seus lucros através desse processo de ancoragem, tá? Então, de novo, eu não sei se vocês sabem, por exemplo, quanto custa uma bolsa da Chanel. Se eu falar para vocês assim, olha, tem uma bolsa da Chanel aqui que custa R$ 1.200. Embora a Chanel seja uma marca mundialmente conhecida, você pode olhar e falar assim, nossa, R$ 1.200 por uma bolsa? Se eu falo R$ 1.200, pode parecer caro, né? Mas se eu colocar a bolsa da Chanel de R$ 1.200 do lado de uma bolsa da Chanel de R$ 20.000, o que você vai pensar? Nossa, eu vou ter uma bolsa da Chanel só por 1.200? Porque olha a outra ali, custa R$ 20.000. Por quê? Porque você ancorou o preço da bolsa. Então, você pode usar isso também no seu negócio. É claro que você precisa ter em mente que quando você faz isso, a tendência é que você venda sempre do mais barato. Mas a ideia de usar essa técnica é para que você possa vender esse mais barato. Então, você pode usar produtos que estão precisando dar uma girada, de repente você tem uma margem boa nesse aqui, embora ele seja mais barato. Então, você quer que ele saia mais, então você pode usar nele também, tá? Eu não sei se vocês já repararam, por exemplo, que sempre quando a Apple lança um iPhone novo,
Então, por exemplo, agora ela lançou o iPhone 12, se eu não me engano, né? Sabe qual modelo que explode de vender? O modelo anterior. Por quê? Porque antes, se um iPhone de 11 mil reais, que era o iPhone mais top, o iPhone 11, né? Era o mais top, custava 8 mil reais, era caro. Só que agora eu lancei o 12, e o 12 custa 10 mil reais. Ou seja, o de 8 mil reais, por pouca diferença, muita similaridade, passa a ficar mais barato, passa a soar como uma boa oportunidade nos olhos do seu cliente. Então, você pode utilizar essa ancoragem por comparativo nesse caso de produtos para você poder vender mais, tá? Mas fique ciente. O objetivo aqui, quando a gente vai usar essa técnica para produto, é vender o de menor preço, tá bom? Tem uma fábrica, tem uma loja nos Estados Unidos e eles produziam máquinas de fazer pão, né? E aí até eu esqueci o nome da empresa agora. E aí eles tinham uma máquina de fazer pão que custava mais ou menos $600. Eles não conseguiam fazer a máquina deslanchar e a máquina vender. Vendia muito pouco da máquina. O que eles fizeram? Soltaram uma outra versão da máquina, com pouca coisa de diferença, e começaram a cobrar 2 mil reais pela máquina nova. E botaram a máquina de 2 mil dólares, né? A máquina de 2 mil dólares do lado dessa máquina de $600. A máquina de $600 deslanchou a vender. Por quê? Porque ela começou a aparecer como uma boa oportunidade para o cliente, tá? Então, utilize essa técnica, é uma técnica mundialmente conhecida, como eu já comentei, tá bom? A outra maneira de você aplicar a estratégia de ancoragem, de precificação, é uma técnica chamada de preço não linear. E essa eu tenho certeza que você já deve ter visto muito, tá? E ter já olhado muito disso, ter aproveitado muitos produtos ou serviços que foram vendidos através de preços não lineares. Você só não sabia que chamava preço não linear e só não sabia que era uma técnica de ancoragem, tá? O que é o preço não linear? É aquele famoso leve 2, pague 1, é aquele lá, tipo, 1 é 10, 2 é 15. Isso é o preço não linear. É quando a quantidade aumenta e o preço não acompanha o aumento dessa quantidade. Então, isso é muito comum. A maioria dos lugares, dos estabelecimentos, aplicam essa técnica, mas normalmente eles não sabem por que eles fazem, não sabem, inclusive, que isso é uma estratégia psicológica de precificação, tá? Só que qual que é o grande problema dessa técnica? Na verdade, sim, é uma ótima técnica, tá? É amplamente utilizada também. Se você conseguir utilizar no seu estabelecimento, utilize. Mas qual que é o cuidado que você precisa ter com essa técnica? Muitos estabelecimentos, por não conhecerem quais são os seus preços, qual é a margem de contribuição de cada um dos seus produtos e dos seus serviços, não sei quanto que realmente eu estou ganhando em cada um dos meus produtos ou serviços, não calculo o meu preço de uma maneira correta, no momento em que ele começa a oferecer 2 pelo preço de 1, ele começa a perder dinheiro e ele não sabe, tá? Por exemplo, vamos supor que seu serviço seja de massagens. E aí você ofereça uma massagem por R$ 100. E aí você vai criar um pacote. O pacote é um exemplo de preço não linear. Você vai criar um pacote. Aí você vai dizer o seguinte, olha, uma massagem custa R$ 100. Mas se você fizer um pacote de 5 massagens, você vai pagar R$ 70 cada massagem. Na hora, vai parecer maravilhoso, porque você ia vender só R$ 100 uma massagem. Mas agora você vai vender 5. Então você vai ganhar muito mais, o seu faturamento ele vai aumentar muito mais, certo? Mas é aquilo que eu falei na live de ontem. Faturamento não é o indicador rei. Se você está só olhando porque você falou, vendi mais, aumentei o meu faturamento, está olhando para o lugar errado. Por quê? Vamos supor que na sua massagem de R$ 100, a margem de contribuição unitária do seu serviço fosse de R$ 40. A partir do momento que você cobra R$ 70 pelas suas margens, pelas suas massagens, a sua margem de contribuição passa a ser de
R$ 10. Quer dizer que para você ter 50%, R$ 50 de margem, você teve que fazer 5 massagens. Ou seja, você aumentou o volume de serviço que você teve, mas o aumento da sua margem não aumentou proporcionalmente. E muito embora você tenha esse sentimento de que entrou mais dinheiro, porque você faturou mais realmente, você vendeu 5 ao invés de 1, na sua margem, para o seu caixa, para o seu lucro, não foi tão benéfico assim. Então, por que eu estou dizendo isso? Antes de você sair oferecendo 2 por 1, ou então fazer promoções desses de pacote, etc., verifique se você realmente está ganhando, se realmente está valendo você executar esse tipo de ação. Como que você faz isso? Conhecendo a margem unitária dos seus produtos e dos seus serviços. Tássia, a margem unitária caiu de 40 para 10. Quer dizer que eu não vou fazer isso? Não, não é isso. Pode ser que o fato de você ter diminuído a margem unitária dos seus produtos, isso aumente as suas vendas a ponto de que a sua margem de contribuição total lá do final do mês seja maior. O que eu estou dizendo é que você precisa prestar atenção em relação a isso. Você precisa saber isso. Você precisa saber quanto que você está efetivamente ganhando e quanto que você está efetivamente perdendo. Porque vamos supor que quando você cobrava a unidade R$ 100 da sua massagem, a sua margem de contribuição total lá no final do mês era de R$ 1.000. Aí agora você está fazendo pacote, você faturou um monte, mas a sua margem de contribuição total lá do final do mês agora é de R$ 900, R$ 950. Ou seja, entrou muito dinheiro no seu negócio? Entrou muito dinheiro no seu negócio, mais do que se você tivesse vendido uma unidade só. Mas a sua margem de contribuição caiu no final do mês. E a margem de contribuição é que você vai usar para pagar as contas do seu estabelecimento. Então, não vale a pena. Como que você vai saber isso? Se você souber a margem de contribuição unitária dos seus negócios, do seu negócio, dos seus produtos e dos seus serviços. Se você calcular corretamente os seus preços de produtos e de serviços. Se não, de novo, você pode perder dinheiro e não tá sabendo que está perdendo dinheiro, tá? Onde mais que você pode utilizar e onde que você frequentemente consegue ver essa questão de preços não lineares? Quando você olha, por exemplo, um cardápio, quando eu disse preço não linear, é você oferecer, a quantidade aumenta e o preço da oferta não aumenta na mesma proporção, né? Então, quando você olha, por exemplo, no cardápio, você vai olhar o prato. O prato para prato para um, R$ 12. Prato para dois, R$ 20. Prato para três, R$ 22. Aí você fala, uai, o prato para um é 15. O prato para dois é 20. Aumentou aí um preço considerável, quase 50%, certo? Já que aumenta metade aí, estou aumentando mais uma pessoa, né? Aumentou quase 50%. Mas para 3, aumentou 50% do prato para 1. Isso é preço não linear. Qual que é a sua intenção nesse caso aqui? Vender o preço mais caro. Mas você vai vender o preço mais caro, considerando que no preço mais caro, você também vai ter uma margem melhor, tá? Não adianta você querer fazer preço não linear, cobrar 15, 20 e 22 pelo mais caro e tá perdendo dinheiro ali no 22. Tem que fazer o cálculo, gente. Porque senão é melhor você não usar essa técnica. Porque senão é melhor você não usar essa técnica. Se for não fazer o cálculo, se for para simplesmente sair fazendo, então não utilize a técnica. Então fique aí do jeitinho que você está fazendo, tá? Só utilize se você tiver certeza que você está ganhando dinheiro utilizando essas técnicas de preço não lineares, tá bom? Agora, qual que é a terceira maneira de você utilizar a ancoragem de preços aí no seu negócio? Utilizando a técnica de ordenação, tá? O que é a técnica de ordenação? É aquele exemplo do cardápio que eu comentei no feed, que eu publiquei uma vez aí no feed, comentando com vocês, tá? É você ordenar os seus preços do maior para o melhor, para o menor, tá? Por que você ordena do maior para o menor?
para fazer exatamente aquilo que eu comentei antes. Para você poder setar na cabeça do seu cliente, padronizar na cabeça do seu cliente, ancorar na cabeça do seu cliente os preços maiores, para que os preços intermediários possam parecer uma boa notícia. Então, você começa com os preços maiores, tá? Então, vamos supor que você tem um restaurante. Como que você usa essa técnica no seu restaurante? Você pega lá o seu cardápio e você começa a listar primeiro os preços maiores. Ah, é 50, 49, 48 e vai descendo. E os preços menorzinhos vão ficar lá no final do seu cardápio. É assim que você usa a técnica de ordenação. E aí, qual é o prato que você quer vender mais aqui? Qual que é o produto que você quer vender mais quando você utiliza essa técnica de ordenação de ordem decrescente? Você quer vender mais aquele produto mais caro. Então, tenha em mente que quando você utiliza essa técnica, é para você vender o produto mais caro. Então, quando você vai vender o produto mais caro, aproveite-se dessa técnica para que você também possa ganhar uma margem maior nesses produtos, porque são eles que vão sair mais. Por quê? Porque seu cliente está olhando o cardápio, ó, esses preços aqui, eu já começo a botar para ele vários preços mais altos, é igual o exemplo da passagem que eu falei, né? Taquei para você vários preços altos. Depois eu te fiz a pergunta, quanto que você quer pagar? Né? Então, eu estou setando para o meu cliente aqui vários preços altos aqui no cardápio. Quando ele começa a chegar nos intermediários, já começa a parecer uma boa notícia. E muitas vezes ele nem vai chegar no final. Ele já vai ficar ali em cima, escolher em algum desses produtos aqui mais altos, tá? Só em cardápio que você pode usar isso? Não. Se você tem um estabelecimento, qualquer coisa que você tenha, seu produto, seu serviço, é um tipo de estabelecimento que você consegue apresentar os seus produtos aos seus clientes através de lista. Então, se você consegue listar os seus produtos, é um catálogo, uma lista de preços, qualquer coisa nesse sentido. Então, se você usa essa técnica de ancoragem, tá? Por ordem decrescente, você vende mais daqueles produtos, daqueles serviços que são mais caros, tá? Onde eu não recomendo que você utilize essa técnica. Se no seu negócio o seu cliente puder mudar a ordem em que ele vai olhar para esses preços. Por exemplo, vamos supor que você tenha lá uma loja, tá? Aí você fala assim, bom, então eu vou ordenar aqui meus produtos do maior para o menor. Acontece que a maneira como a sua loja está disposta ali, está desenhado, o layout dela, o seu cliente tanto pode começar a olhar as roupas do maior para o menor, como ele pode começar a olhar as roupas do menor para o maior. Se ele olhar do menor para o maior, você já vai ancorar diferente. Você já vai ancorar da maneira errada que nós comentamos. Você vai ancorar para ele os preços menores. Quando começar a chegar nos preços maiores, ele vai achar que não é um bom negócio, tá? Então, se por um acaso no seu negócio existe essa chance, né, dele olhar, de ele inverter a ordem daquela que você quer que ele olhe, daquela que você está propondo para ele, para que ele olhe, talvez não seja um bom negócio utilizar dessa técnica de ordem, tá? Qual que você pode se utilizar? Existe uma outra maneira de você usar essa técnica de ordem, nesse caso. Quando a gente fala de côndolas, araras, quando os produtos estão assim exibidos. Qual que é essa técnica? Vamos supor que você está lá na loja de roupa. Então, você vai colocar lá na sua arara. Tem as camisas. Aí você coloca lá uma camisa de R$100, uma camisa de 120, uma camisa de 100, uma camisa de 110. De repente você coloca uma camisa de 70. Aí continua. 100, 110, 120, 110. E aí no meio disso tudo tá lá, aquele achado ali no meio, essa camisa de R$70. Na hora que o seu cliente passar por essa arara, ele tá lá, 100, 120, 110, o que ele tá fazendo? Tá setando valores altos na cabeça dele. Porque ele tá olhando primeiro para os valores altos. Então ele já começa a pensar, o valor padrão aqui é acima de R$100. De repente ele encontra uma de 70.
Na hora que ele encontra essa de 70, ele falou, opa, tem alguma coisa errada aqui. Ele vai primeiro achar um achado, falou, nossa, olha o que eu achei aqui, uma de 70 reais, né, no meio de tantas acima de 100 reais. Mas, ao mesmo tempo, ele vai querer começar a criar comparativos. Será que essa de 70 é da mesma qualidade dessas de 100 reais? Então, não adianta você pegar uma arara de roupa de marcas e querer colocar uma de Xing Ling ali no meio, tá? Porque o seu cliente não vai cair nessa. Precisa ser algo similar. Lembra que eu estou falando que ancoragem precisa gerar similaridade. Só funciona quando existe similaridade entre os produtos e os serviços oferecidos. Aí você pega essa de 70 reais, que tem uma qualidade semelhante, uma costura semelhante, bota ali no meio daquelas. Qual vai sair mais? A de 70 reais. Por quê? Porque ela vai soar como uma oportunidade para o seu cliente. Nesse caso, quando você usa lá o da ordem decrescente, você tende a vender os mais caros. Quando você usa essa outra técnica de colocar o menor preço no meio dos grandes, você tende a vender o mais barato. Então, quando que você pode usar isso, por exemplo? Ah, eu tenho o meu estoque aqui que não está girando muito, então eu vou lá, coloco ele no meio aí desses caras, que são os mais caros, né? Ou então, de repente, essa camisa de 70 estava lá do outro lado da sua loja, ela era a mais cara lá do outro lado, tá? Ela era mais cara, por ser a mais cara, ela não saía, ela não vendia. A partir do momento que você muda ela de lugar e coloca ela, que é a mais. Lá ela era mais cara. Aqui ela vai parecer a mais barata. Agora ela começa a vender. E a parte boa de tudo isso também é que se o seu cliente já acertou lá no preço de que era 100, 120, 130, 150, de repente ele acha uma de 70, em vez de ele levar uma, talvez ele leve duas ou três, né? E a outra coisa é que como aquilo já está soando para ele como uma oportunidade, dificilmente ele ainda vai virar para você e pedir desconto, porque ele já está olhando aquilo como uma oportunidade, tá? Então ele tem medo até de perder aquela oportunidade, então ele vai pagar aquilo que está sendo oferecido para ele, tá? Posso usar isso em coisas que não sejam araras, gôndolas, etc. Posso usar essa técnica no cardápio? Pode. Pode usar essa técnica no cardápio também. Você começa lá com os preços dos seus pratos lá, 30, 25, 29, 28, de repente tem um prato ali por 15, tá? Só que você precisa ficar ciente que se você fizer isso dessa maneira no cardápio, você vai tender a vender mais o seu prato de 15 e não os mais caros. Ah, não, eu quero vender os pratos mais caros. Então, você ordena os seus preços de maneira decrescente, como a gente já comentou, tá? Utiliza isso se vocês têm cardápio, se vocês têm loja, se você tem qualquer coisa. Utiliza essas técnicas que eu falei, depois vocês me contam. Depois vocês me contam se não aumentou o número de vendas e, especialmente, quais foram os produtos que começaram a vender mais. Porque eu tenho certeza, se você usar essas técnicas buscando esses objetivos que eu estou falando, esses objetivos vão ser atendidos. E depois você me conta. Como eu disse, essas técnicas fazem parte do processo de psicologia de preço. É um estudo que existe, tá? Não é um negócio assim, foi criado não sei o quê. Não, tanto é que a ancoragem, ela foi inventada em 1960 e alguma coisa, se eu não me engano. Foi um economista que foi lá e falou sobre a questão da ancoragem. Inclusive, ele até recebeu o Prêmio Nobel de Economia naquele ano, tá? Então, assim, são coisas que muitas vezes a gente não sabe por que determinadas coisas estão assim, ou por que fazer determinadas coisas de determinadas maneiras. E aí é igual eu falei a questão do preço não linear, né? Se você simplesmente acha que você precisa cobrar o P 15, o M 20 e o G 22, porque você olha por aí e todo mundo pratica isso, mas você não sabe por quê, a tendência é que você venda muito do 22, mas que você não ganhe tanto. Por quê? Porque você não sabe por que isso é feito dessa maneira. Ou você não sabe como aplicar isso no seu dia a dia. Então, agora que você já sabe que isso é uma técnica, para que ela serve e qual que é o objetivo dela, e agora que você já sabe que se você aplicar esse preço não linear, você vai vender mais o de 22, o que você tem que fazer? Garantir que você vai ter uma boa margem no de 22.
porque assim você vai conseguir aumentar mais os seus lucros sem precisar necessariamente ficar aumentando mais as suas vendas, sem precisar, né, se matando de tanto vender. Por quê? Porque você utilizou do processo de ancoragem, das técnicas de ancoragem, tá? Agora, uma coisa muito importante que você precisa levar em consideração quando você estiver utilizando qualquer uma dessas técnicas de ancoragem que a gente falou aqui é a seguinte: tudo precisa ser muito íntegro. Ancoragem é um processo poderoso, tá? Poderoso de verdade. Se você aplicar da maneira correta no seu negócio, você vai colher frutos. Como eu disse, é um negócio amplamente executado, mundialmente realizado. Então, é um negócio realmente poderoso. Todo mundo faz, desde da mercearia da esquina até o Carrefour. Todo mundo usa ancoragem, tá? Só que precisa ter integridade. Porque se você fizer isso de uma maneira errada, se você não ficar contando histórias que não são verdadeiras para poder ancorar os seus preços, tá? Se você inventar coisas, se você não for íntegro naquilo que você está oferecendo para o seu cliente, ou então comparar valores que no final você não vai entregar, ao invés de você aumentar as suas vendas, você só vai prejudicar o seu negócio, tá? Uma credibilidade perdida para voltar depois é muito difícil. E outra, boca a boca ainda é um negócio muito forte. Então imagina o seguinte: você enganou o seu cliente utilizando uma técnica de ancoragem. O boca a boca é extremamente forte. E hoje em dia, na internet, tudo voa jato. Todo mundo fica sabendo. Então seja íntegro, tá? Seja ético na hora de utilizar essas técnicas aí no seu negócio. Outra coisa, não se esqueça nunca de olhar a sua precificação. Olha se está certinho. Olha a margem de contribuição unitária. Olha a margem de contribuição total. Porque senão você vai usar a ancoragem e vai perder dinheiro. Eu estou te falando para você usar a ancoragem porque eu quero que você lucre mais. Porque eu sei que é possível você lucrar mais através do processo de ancoragem. Mas a ancoragem não faz todo o trabalho sozinha. Você precisa fazer o trabalho de casa, que é o quê? Garantir que os preços dos seus produtos estão corretos. Garantir que se você for utilizar o preço não linear, você vai ganhar naquele que você está vendendo mais, tá? Então, faça o dever de casa antes de usar a ancoragem e seja sempre muito íntegro, totalmente íntegro, tá bom? Bom, então, nós falamos aqui sobre 3 técnicas, todas elas de ancoragem. Então, nós falamos sobre a comparação, que é quando você utiliza de um valor de mercado, ou do seu próprio valor, ou do seu próprio produto, do seu serviço, para poder comparar e dar para o seu cliente a boa notícia. O preço não linear, que é aquele onde a quantidade aumenta, mas o preço não aumenta na mesma proporção. E também a técnica de ordenação, que é essa que a gente falou de araras, de catálogos, de gôndolas, de cardápios, de listas e assim por diante, tá? Então, são esses 3 exemplos super poderosos que, se você usar no seu negócio, vai dar super certo, tá bom? Bom, então é isso, gente. Eu quero, então, só agradecer a participação. Obrigada, Maurício. Que bom que você gostou. Eu quero agradecer a participação de todos vocês, de quem estava online. Então é isso. Muito obrigada pela companhia de vocês. Uma boa noite. Fique com Deus. E até mais.